Esse vídeo aqui é para você, homem, que faz terapia de reposição de testosterona ou está pensando em fazer, tá? Eu vou trazer aqui para vocês os melhores protocolos, tá? Protocolos considerados padrão ouro. Vou falar sobre os protocolos obsoletos, que são utilizados na maioria dos casos, infelizmente. Vou falar de erros e negligências, coisas que vocês precisam ter sempre atenção num protocolo de reposição de testosterona e que muito provavelmente vocês nunca ouviram falar, porque isso realmente é muito negligenciado numa prática geral, tá bom? Então, primeiro ponto que eu vou falar aqui com vocês é quanto aos métodos obsoletos, métodos ultrapassados. Um deles, pasmem, é a injeção intramuscular a cada 10, a cada 15 dias, até a cada 21 dias. Eu já vi protocolo de uma aplicação a cada 30 dias. Assim, uma coisa absurda, tá? O que acontece, pessoal? Nós temos aí, né, o Deposteron, 200 mg, e temos a Durateston, 250 mg, que são os fármacos utilizados nesse tipo de protocolo, tá? E o que acontece nessa situação? Quando você aplica uma ampola inteira desses fármacos a cada 10, a cada 15 dias, você tem um pico absurdo de testosterona, que chega a valores suprafisiológicos, em torno de 1.600 a 1.800 nanogramas por decilitro de testosterona. Normalmente, gente, nos exames de sangue, os valores de referência vão de 200 a 800 de testosterona. Níveis adequados ficam ali em torno de 700, em torno de 800. Com uma ampola, em 24 a 72 horas depois da aplicação, você chega a ficar com níveis em torno de 1.600 a 1.800. São valores altíssimos de testosterona, tá? E o que o seu organismo faz para tentar equilibrar isso? Uma boa parte ele acaba convertendo, aromatizando em estradiol, e uma boa parte ele busca reduzir em DHT. Só que aí é que está o problema. Quando você está com os níveis de testosterona tão altos, você acaba convertendo em demasia em estradiol e reduzindo em demasia em DHT. E aqui a gente já começa a ter efeitos colaterais, tá? Níveis aumentados de estradiol aumentam a retenção hídrica, que causam vasoconstrição e vão aumentar a pressão arterial. Níveis aumentados de DHT podem trazer alteração anatômica da próstata, estão ligados à propensão de hipertrofia do ventrículo esquerdo, alteração anatômica no coração, tá? Além disso, níveis altos de DHT acabam também podem alterar a arquitetura do sono, podem trazer sintomas de ansiedade, porque o DHT ele tem uma função adrenérgica, tá? Então pode acabar estimulando, além do necessário, as glândulas adrenais, tá? Então é um protocolo que é obsoleto, tá? Obsoleto, e é o protocolo é o protocolo mais utilizado. Eu ia até falar um dos mais utilizados, mas é o mais utilizado, tá? É o protocolo mais utilizado. E aí, para controlar esses efeitos, quando são controlados, a pessoa normalmente usa um anastrozol, por exemplo, inibidor de aromatase, para controlar o estradiol, e utiliza, por exemplo, um salpameto para controlar os níveis de DHT. E um protocolo de reposição hormonal, né, um protocolo de reposição de testosterona adequado, o ideal é que não seja necessário utilizar medicamentos ou suplementos para equilibrar os outros hormônios, para mantê-los controlados. Normalmente não. Eu vou explicar mais à frente quando eu começar a falar dos protocolos padrão ouro, tá? O outro protocolo aqui, engessado, que não é um protocolo legal, um protocolo obsoleto, é o Nebido. Nebido é também uma injeção intramuscular de 1.000 miligramas, tá? Que vai liberar testosterona ali durante 8 a 12 semanas. O problema desse protocolo é que ele não leva em conta a individualidade do paciente, tá? E
Se você sofrer algum efeito colateral, como é que você vai fazer? Você vai ficar com um produto ali por 8 a 12 semanas no corpo. A única coisa que você pode fazer é utilizar algum medicamento para controlar efeitos colaterais. Então, é um medicamento que tem pouca flexibilidade, né? Os outros, pelo menos, têm uma meia-vida muito mais curta, tá? Além do mais, o Nebido é um protocolo que está bem aquém dos níveis de otimização, tá? Normalmente ele não traz níveis muito legais, né, de testosterona, e ele também tem um pouquinho de efeito de picos e vales, né? Que ele sobe e desce dos níveis, né? A injeção intramuscular com deposteron, com durateston, causam demais esses efeitos também. Quando é o famoso peaks and valleys, né? Roller coaster effect, né? Efeito montanha-russa, picos e vales. Quando você aplica a testosterona, vai lá em cima, depois ela vai decaindo ali ao longo do tempo, e quando você vai chegar na próxima aplicação, ela tem um pico de novo. Então o organismo está sempre em altos e baixos ali, e isso não é legal. Isso traz efeitos colaterais para o seu corpo, como eu falei, das alterações dos níveis de estradiol, do DHT, como também aumenta a propensão ao aumento de hematócrito, tá? Agora eu vou falar aqui com vocês dos protocolos padrão ouro, tá? O primeiro é a aplicação de testosterona através de gel transdérmico Pentravan de alta absorção, tá? Para ser aplicado pela manhã, preferencialmente na bolsa escrotal, sem pelos, onde tem melhor absorção e você pode utilizar dosagens menores, tá? Esse protocolo, quem busca longevidade e o mais próximo do natural possível, esse protocolo é o melhor de todos, tá? Porque ele mimetiza muito mais do que os demais protocolos o funcionamento do organismo de um homem jovem, saudável e otimizado. Que normalmente, como é que funciona o ritmo circadiano da testosterona? Ela tem um pico pela manhã, é pulsativa, e depois vai decaindo ao longo do dia. Ao longo do dia pode ter novamente um pequeno pulso e depois decai no final do dia. Então, esse gel transdérmico Pentravan, ele tem essa função parecida. Você utiliza ele de manhã, vai absorver, vai ter um pico, depois vai decaindo lentamente durante o dia e aí na manhã seguinte você já está de novo ali utilizando, tá? É bastante seguro, é um protocolo que você consegue ajustar de acordo com a necessidade, consegue individualizar o tratamento. Você pode trabalhar aí com 5 a 20% do gel, né? Que seria de 50 miligramas a 200 miligramas por grama do material, tá? Protocolo muito bom, que vale a pena ser utilizado, tá? E o outro protocolo, que é padrão ouro, é a aplicação de testosterona por via subcutânea com aplicações frequentes, tá? Então, o que seria isso? Isso aqui mata muito médico, muito profissional da saúde do coração, porque é uma prática já conhecida nos Estados Unidos, já conhecida na Europa, mas ainda não chegou aqui no Brasil como um guideline. E mesmo que você mostre para esses profissionais, mostre que é feito dessa forma, eles se recusam até mesmo a entender como funciona, né? Então eu vou falar aqui com vocês da questão da fisiologia por trás e como se adapta esse tipo de tratamento de acordo com a individualidade, tá? O que seria isso? É a aplicação de fato do deposteron ou do durateston através de injeção subcutânea, com aplicações frequentes, tá? Como eu falei lá no início do vídeo, gente, a individualidade do paciente para receber um protocolo de hormônio depende principalmente de fatores como inflamação, percentual de gordura, genética, massa muscular, tá? Através desses fatores aqui, nós poderemos entender quanto mais ou menos essa pessoa estará convertendo em estradiol, por exemplo. A conversão de estradiol, ela é mais alta, né? A conversão da testosterona em estradiol, ela é mais alta em indivíduos inflamados, em indivíduos que têm o percentual de gordura alto, indivíduos que têm o SHBG baixo pode acabar convertendo mais em estradiol, porque a testosterona é aproveitada mais rápido e é degradada mais rápido. Tá? Indivíduos com SHBG mais alto já não tem tanto esse problema. Então, qual é a ideia aqui da aplicação subcutânea, né, de testosterona? Você consegue individualizar o tratamento muito melhor,
tá? Quando a pessoa tem um SHBG mais alto, você pode colocar ali a aplicação 2 vezes por semana. Então você acaba fracionando a dose com 2 aplicações e você não tem muitos picos e vales. Porque quando o SHBG é mais alto, a testosterona ela é aproveitada e degradada de forma mais lenta. Então você acaba tendo, vamos dizer que um gráfico, meio que você tem um pico, vai descendo devagarinho, tem um pico de novo, desce devagarinho, então você está sempre meio que lá no alto, tá? Quem tem o SHBG baixo tem que aplicar com maior frequência e dosagens menores, então você fica ali o tempo todo lá em cima também. Com a aplicação subcutânea, você mantém níveis estáveis e altos o tempo todo, sem aqueles picos e vales que ocorrem com a intramuscular, que eu expliquei para vocês lá atrás. Então a gente consegue individualizar o tratamento. A gente consegue buscar a dosagem exata para a pessoa, 120 mg por semana, 100 mg por semana, 150 mg por semana. Então a gente consegue botar a quantidade que nós precisamos por semana. Tem pessoas que ficam bem com 70 mg por semana, sabe? Então você consegue individualizar o tratamento, tá? A testosterona acaba sendo utilizada de forma ótima, a conversão em estradiol não ocorre em demasia, a redução em DHT não ocorre em demasia e o organismo fica equilibrado, sem ter a necessidade de entrar com anastrozol para controlar o estradiol, sem ter a necessidade de entrar com salpamento para controlar a DHT, e você consegue manter os níveis ali altos e estáveis o tempo todo. Não tem aquele efeito, como na intramuscular, da pessoa se sentir bem pra caramba ali pouco depois de fazer a primeira aplicação, e aí depois vai decaindo, e aí quando vai fazer a próxima aplicação, a pessoa está lá embaixo, com uma testosterona baixíssima. Isso não ocorre nesse protocolo. Então, ele traz menores efeitos colaterais e traz uma otimização muito maior do organismo, tá? E por último, pessoal, para falar aqui para vocês, dentro de um protocolo de reposição de testosterona, nós temos que ter o HCG, tá? E eu vou explicar aqui para vocês o porquê é tão importante, tá? O que acontece? Quando nós estamos utilizando testosterona exógena, nós estaremos inibindo o nosso eixo hormonal, ou seja, nós zeramos os níveis de LH, nós suprimimos o LH. O LH ele é responsável por iniciar a cascata hormonal através do colesterol. Nós temos o colesterol, que é convertido em pregnenolona. A pregnenolona ela é convertida em progesterona, convertida em DHEA, e vão ocorrendo as conversões dos hormônios até chegar lá na testosterona na ponta, no cortisol, estradiol, tá? Então, quando nós estamos repondo testosterona, a gente está deixando os níveis de testosterona ok, legais. Só que, com a inibição do LH, nós acabamos sofrendo de cascata hormonal deficitária, deficiência de DHEA, deficiência de pregnenolona e deficiência de progesterona, tá? No exame de sangue você vê através do DHEA sulfato, 17-OH pregnenolona e progesterona, tá? Então você está resolvendo um problema ajustando os níveis de testosterona e acaba sofrendo de deficiência de 3 hormônios neuroesteroides importantíssimos na nossa cascata hormonal. Vou botar um gráfico aqui rápido aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona a cascata hormonal, tá? E como que resolve essa situação? Fazendo o uso do HCG. O HCG ele vai mimetizar a função do LH e vai manter a cascata hormonal funcionando, tá, pessoal? Um detalhe, dependendo dos níveis da deficiência que você chegou desses hormônios, pode ser necessário, além do uso do HCG, até estabilizar, equilibrar os níveis, fazer a utilização da progesterona micronizada, tá? Da prasterona, que seria o DHEA, né? Via oral, e da pregnenolona micronizada liberação lenta, tá? E aí as dosagens têm que ser de acordo com os exames, de forma individualizada. Dessa forma, você consegue acelerar o processo para equilibrar e otimizar os níveis desses hormônios, enquanto vai utilizando o protocolo com HCG. Depois de equilibrados, fica mantendo apenas o protocolo de HCG, tá? Isso, gente, é muito negligenciado. Praticamente ninguém fala disso.